Olá! A nossa live de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre avaliação e inclusão na prática pedagógica e docente. Temos como disciplina a fundamentação da prática de ações pedagógicas, o módulo 2. Então, nessa live aqui, eu irei apresentar junto com minha colega Milene, que está aqui comigo, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da avaliação dentro do ambiente escolar e a importância dela para que tenha um desenvolvimento pedagógico do aluno. Partindo disso, a gente vai aqui para as apresentações. A universidade é a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, juntamente com a Unidade Acadêmica de Educação à Distância, a UNEAD. O nosso curso é de Licenciatura em Educação Inclusiva no Polo de Jacobina. Nosso semestre é 2022.1. A disciplina, como eu já falei anteriormente, Fundamentação Teórica da Ação Pedagógica 2, com a docente Ana Cristina Castro do Lago. Como discente, nós temos aqui Milene Santiago de Jesus e Mônica de Araújo Barbosa. Introdução. Então, quando a gente fala de avaliação, nós estamos falando de um ato de avaliar. Então, é indispensável que a atividade humana ela seja avaliada e tenha também um vínculo de construção de conhecimento. Então, a avaliação é ser avaliado como sujeito organizacional e reorganizar o seu processo individual e coletivo, a aprendizagem e de desenvolvimento. Então, a avaliação tem o seu intuito de avaliar aquele indivíduo para mostrar para ele quais são os seus pontos bons, da aprendizagem, se ele aprendeu, se ele compreendeu, e também os lados ruins na qual ele possa vir a melhorar. Então, a avaliação ela serve para uma autoavaliação do indivíduo. Partindo disso, nós temos aí o decreto de Salamanca, que foi um decreto criado pela ONU, na qual ela traz pontos importantes e fundamentais quando se trata da avaliação. Quando a gente fala aí de avaliação, nós estamos falando da educação para todos, um meio eficaz para que todos tenham acesso à educação e a igualdade de oportunidade, que todos os indivíduos eles precisam ter a mesma igualdade de oportunidade. Ou seja, a permanência na escola é fundamental para todos. E aí, nesse ponto aí, a gente fala de inclusão. A escola deve ser incluída para todos, e não para alguns ou poucas pessoas. Então, a inclusão aí, ela vai estar englobada para uma educação para todos e a igualdade e a oportunidade também para todos. Partindo disso, nós vamos aí refletir sobre a escola e o ensino inclusivo. Qual é uma escola inclusiva? É uma escola que apresenta esses 3 pontos. O primeiro ponto é a construção de novos paradigmas, é simplificar para aquele indivíduo a ideia de construção das novas estratégias pedagógicas, é mostrar que ele tem novas formas de aprender, que ele tem nova forma de criar e de também fazer a sua criação de identidade, sua formação de identidade. O 2, nós temos o entendimento, a valorização da diversidade em sala de aula, é mostrar para todos que nós somos diversos, temos culturas diferentes, temos gostos diferentes, temos dificuldades diferentes, mas aí nós estamos falando de uma sala inclusiva, uma sala diversificada em todos os níveis. Também temos o terceiro ponto, que é a maneira peculiar de aprender, ou seja, respeitar a criança, o jovem, o adolescente, o indivíduo em geral, no seu modo de desenvolvimento, é respeitar o seu tempo de aprendizado. Então, isso é importante também dentro da avaliação, porque o professor tem que saber que existe, na verdade, como se quer dizer assim, vamos falar de uma relação aí de individualidade, uma relação aí de peculiaridade daquele indivíduo. Coloquei aí para nós refletirmos um pouco sobre a inclusão. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, nós não estamos falando de uma avaliação inclusiva, nós estamos falando de uma avaliação formativa, de uma formação que é igualitária para todos, uma formal, uma avaliação formal. Ou seja, não há uma distinção. Claro que nessa charge aí, usando a logística, nós vamos ver que nem todos vão conseguir subir na árvore. Então, nem todos eles vão conseguir alcançar o seu objetivo, nem todos vão conseguir alcançar aquela avaliação proposta.
E aí minha colega Milene vai falar um pouco qual é a importância da avaliação em si. Olá, Mônica, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui para falar de um tema tão importante, tão fundamental dentro das nossas escolas, que é a avaliação, né? A escola inclusiva, ela é uma escola para todos. Então, o caminho, a trajetória das práticas pedagógicas precisam levar em consideração as peculiaridades de cada um, né? Como é que cada um aprende, né? As potencialidades individuais de cada um. Então, é muito difícil pensar hoje na avaliação de uma forma homogênea, como se todos fossem iguais e aprende de formas igualitárias. O que a gente percebe hoje nas escolas ainda é a avaliação classificatória, né? Ainda a gente percebe, infelizmente, nos discursos dos professores, a questão da classificação, né? E aí a gente vai questionar como é que a gente pode avaliar os estudantes de uma forma diversa, né? Levando em consideração as diversidades de cada um. É possível avaliar utilizando um único instrumento, que no caso seria a prova, ainda bem utilizada dentro das nossas escolas como um único instrumento, e a prova em si ela vai responder à função em si da avaliação, porque a avaliação ela tem um caráter de diagnosticar todo o processo educativo. Quando o professor pensa em como os nossos estudantes estão aprendendo e como também eles estão ensinando, como é que a escola está funcionando nesse processo. Então, os instrumentos precisam levar em consideração o processo como um todo, né? E as diversidades de cada um. Então, para que a avaliação ela aconteça de maneira inclusiva, é necessário que os educadores, que os nossos professores pensem nesse sentido. E aí a gente vai pensar assim que é mais complexo o processo, mas ele é fundamental, né? Ele é necessário. E não podemos mais estar dentro desse processo avaliativo tratando os alunos de uma forma homogênea, como se todos fossem iguais, e assim como você colocou na charge. E a diversidade de cada um, e as potencialidades, né? Será que todo mundo Peculiaridade, consegue né? alcançar? A diversidade de cada um, a dificuldade, né? No caso. Exatamente. Aí, passando, pode passar até a questão dos slides, né? Lá na frente, pode passar. Eu coloquei. Passa um pouquinho, Mônica, para a gente ver aí. Aqui? A escola Ou volta. Passe. Aí, eu coloquei a questão da gente pensar um pouco sobre a prova, né? Sendo um único instrumento avaliativo. É necessário se pensar, né? Que tipo de instrumento eu vou estar utilizando para avaliar o meu aluno de forma diversa? Para compreender como é que esse aluno aprende, qual é a dificuldade, e eu, enquanto educador, como professor, como é que eu vou intervir nesse processo para ajudar nas necessidades de cada um, para que eu possa estar utilizando os instrumentos que eu verifique quais são as potencialidades dos meus alunos, e não de maneira homogênea, né? E aí, no item 3, a gente coloca a questão da necessidade de atividades diferenciadas, né? Se os nossos estudantes são diversos, eu preciso também utilizar a diversidade nas minhas atividades. Isso é fundamental hoje dentro das escolas. Então, assim, um outro ponto-chave é a questão da importância da mediação. O professor ele precisa estar o tempo todo mediando esse processo. E aí, nas palavras de Mantua, ele vai trazer, né? É uma inovação que implica um esforço de modernização e de reestruturação das condições atuais da maioria das escolas, ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino é ministrado e de como a aprendizagem é concebida e avaliada. Então, o processo ele é dinâmico, ele é mais complexo quando o professor coloca no lugar de mediador em si, e que ele vai buscar, sim, por meio da avaliação, meios que ele vai potencializar as habilidades desses alunos e que ele vai verificar também como é que está sendo o trabalho dele enquanto educador. Isso é fundamental, né? O papel do professor como mediador.
Pode E aí a passar? gente vai ver também, pode, a questão da avaliação como um caráter classificatório. Infelizmente, muito se discute de avaliação. Como eu falei, é Uhum. um tema fundamental na escola, né, que já vem se discutindo há muito tempo, mas que ainda há necessidade de discutir a avaliação, porque muitos dos nossos professores ainda lidam com a questão da avaliação do caráter classificatório. A gente também pode pensar que existe um sistema, que exige um sistema somatório em muitas redes, né, em muitos municípios, e é necessária essa questão da nota quantitativa, mas a gente precisa entender que a educação é um processo qualitativo e que hoje, para incluir, para que a escola atenda a todos na diversidade, é necessário repensar e refletir sempre o papel da avaliação e como a avaliação pode dar esse retorno para a aprendizagem dos nossos estudantes, que na verdade é o papel da escola, qual é o objetivo da escola, né? Garantir a aprendizagem dos estudantes. Então, né, colega, a gente precisa entender que os meus estudantes, os estudantes que estão nas nossas escolas são diversas, eles aprendem de várias maneiras, e eu, enquanto professor, preciso ter esse olhar de avaliação diagnóstica, para eu estar cada dia melhorando o processo. Aí eu trago uma citação de Rockwood, que diz: a avaliação de caráter classificatório por meio de notas, provas e outros instrumentos similares mantém a repetência e a exclusão nas escolas. A avaliação contínua e qualitativa da aprendizagem, com a participação dos alunos, tendo inclusive a intenção de avaliar o ensino oferecido e torná-lo cada vez mais adequado à aprendizagem de todos os alunos, conduz a outros resultados. A adoção desse modo de avaliar, com base na qualidade do ensino e da aprendizagem, já diminuiria substancialmente o número de alunos que são indevidamente avaliados e categorizados como deficientes nas escolas comuns. Então, se a avaliação é levada sempre para caráter classificatório, a gente vai estar o tempo todo excluindo, porque se a gente for pensar, por exemplo, no aluno que tem uma deficiência intelectual, o professor precisa criar meios adequados de verificar o processo avaliativo desse aluno, para que ele não esteja promovendo a exclusão dele e dentro dos outros diversidades da escola, né, Mônica? Então, é Exatamente. isso aí, um pouco do que a gente pode pensar e acreditar que as escolas precisam refletir cada vez mais sobre esse processo, de modo que, de fato, a escola seja para todos. Não seja só somatório, mas também que eles somem também no conteúdo, que eles acabem trazendo para vivências, né, em sociedade, Exatamente. como um todo. E aí, para a gente estar finalizando aqui o nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre a nossa entrevista, né? A gente fez uma entrevista com a professora de ensino fundamental do município de Jacobina, na qual a gente direcionou algumas perguntas. A gente fez a seguinte pergunta a ela: em sua opinião, o que é avaliação? Ela responde com: a avaliação ela deve ser instrumento para avaliar o aluno e dessa forma observar se atingiu ou não a proposta. Então, ela está ali vendo a avaliação como algo de identificar se aquele aluno compreendeu ou não o conteúdo, se aquele aluno conseguiu entender, né, aquele conteúdo passado dentro de sala de aula pelo currículo que ela elaborou, né, o plano de aula que ela elaborou. A segunda pergunta foi: qual o objetivo da avaliação? Ela responde: verificar se a competência e a habilidade foram atingidas. Como se dá a avaliação de alunos autistas em turma regular? Ela responde: não se adapta a avaliação, é para todas da mesma forma. Então, todo mundo faz a mesma avaliação. Então, aí a gente vê, né, como o Milene falou, é uma adaptação que não é uma adaptação, né? A gente vê aí no currículo dela, na adaptação das avaliações, na criação das avaliações dela, que não existe uma inclusão, de certo modo, né? Existe basicamente... Não há o trabalho, no caso, Isso. Mônica, não há o trabalho da atividade diferenciada, né? A diferenciada. De avaliar de forma diferenciada. Até porque tem uma demanda, né? Tem certa demanda de estar adaptando para aquele aluno aquela avaliação. Então, ela acaba fazendo para todos a mesmo modo avaliativo. E aí, a última pergunta que a gente fez foi: existe alunos com... Eram 10 minutos. a gente fez a última pergunta a ela, né? Que é: existe aluno com alguma deficiência em sua sala regular?
Ela respondeu que sim, que existe alunos com deficiência, inclusive ela especificou que a maioria dos seus alunos com algum tipo de deficiência é crianças autistas. Então, ela recebe muito a demanda de crianças com transtorno de espectro autista dentro da instituição escolar é muito grande. Então, para a gente finalizar aqui a nossa live de hoje, a gente vai trazer aí uma citação de Jussara Hoffmann, na qual ela fala, abre aspas, a avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem, fecha aspas. Então, a gente se despede aqui, vou passar a palavra para a Milena para ela finalizar aqui a nossa live de hoje. Espero que essa live tenha contribuído, né, Milene, e tenha facilitado o seu entendimento sobre avaliação. Passo a palavra para ela. Com certeza, Mônica, foi muito importante, né? Essa discussão continua sendo fundamental falar sobre avaliação. É o caminho para se diagnosticar o que se pretende, quais são os objetivos da escola. Então, foi um prazer estar com você hoje comentando sobre avaliação e vamos acreditar, sim, que nossas escolas vão sempre rever e buscar uma avaliação em que possam pensar em todos, né? Para que, de fato, a gente possa ter escolas inclusivas. Isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau a todos.